para a professora Carolina Cota. Oi, você me escuta, Rafael? Escuto bem. Bom, primeiro, obrigado a todos os participantes aí que estão aí conectados no evento, né? Acho que de manhã foi um sucesso aí. Agradeço demais aí a professora Carol por ter aceito o nosso convite, né? Eu sou um entusiasta do trabalho da professora, acompanho já há bastante tempo. Agradeço demais e conte conosco aí nas colaborações, parcerias e no que for necessário. Vou fazer uma breve apresentação aqui e já passo a palavra para a professora Carol, né? Carolina Naveira Cota, ela é professora associada do Departamento de Engenharia Mecânica, lá na COP, na Federal do Rio de Janeiro. É membro afiliada da Academia Brasileira de Ciências, membro afiliada da Academia Mundial de Ciências também. Foi eleita membro do Conselho Científico do Centro Internacional de Transferência de Calor e Massa, desde 2016, né, e também do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Engenharia Mecânica, ABCM, desde 2017. É bolsista de produtividade do CNPq, e aí tem uma infinidade de trabalhos aí publicados, orientações. Se eu for ficar falando, vai ser mais do que o tempo que ela tem de apresentação. Então, obrigado, professora, de novo. A palavra tá contigo e, novamente, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde a todos, boa tarde, Adriano. Muito obrigada pela apresentação tão gentil aí e, principalmente, muito obrigada pelo convite, né, para vir aqui apresentar um pouquinho do nosso trabalho. Eu vou aqui, então, eu preciso estar habilitada para compartilhar a tela. Rafael, você consegue ajudar aí? Sim, a gente está Pronto, providenciando. já está habilitada. Tente, por favor, novamente. Pronto. Tá vendo? Sim, perfeito. Ótimo. Então, deixa eu botar aqui. Se quiser colocar no modo de apresentação. Pronto, está aqui no modo apresentação para Isso, mim. Tá para vocês também? Tá sim, pode ficar Ótimo. à vontade. Então, tá bom. Então, como o professor Adriano começou a mencionar, meu nome é Carolina Vera Cota, eu sou professora lá do Programa de Engenharia Mecânica da COP, na FRJ, e hoje o que eu venho apresentar aqui para vocês é uma palestra que eu intitulei de Ilhas de Policogeração Sustentáveis, né? Como colega da Manhã do SEMPS, eu fiz a apresentação com os slides em inglês, mas como Adriano me alertou que a maioria do público seria de alunos de graduação e pós-graduação, então eu vou fazer essa apresentação em português para tentar maximizar aí a participação de todos, né? Bom, aqui, para quem não conhece ali a COP, né, na verdade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, a gente é a maior universidade hoje do país, né, tem um número bastante impressionante de alunos que são formados em todos os anos. A gente fica na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na cidade, numa ilha, né, a chamada Ilha do Fundão. Por que não está passando? Pronto. E eu sou encarregada do Laboratório de Nanomicrofluídica e Microsistema, né, que é um laboratório que faz parte do Núcleo Interdisciplinar de Dinâmica dos Fluidos. Algumas iniciativas na área de micro e nano, e principalmente microsistemas, já existiam na COP antes, mas de uma forma um pouco desagregada, né? A partir de 2011, que se formalizou, então, a criação desse laboratório dedicado a esse tipo de estudo, a essa escala, né? Lá no laboratório da gente, também só para apresentar vocês um pouquinho, a gente tem diferentes plataformas de microfabricação, né? Porque dependendo da aplicação, a gente escolhe o substrato, a plataforma e microestrutura as superfícies, né? Então, tem impressora 3D de metal, microfresamento, ablação a laser, para trabalhar com diferentes materiais e atender diferentes aplicações. A gente também realiza lá análises experimentais, né? A gente tem medidas não intrusivas de velocidade, concentração e temperatura, né? Fazendo uso do micro-PIV e o microLIF, né? Para fazer essas medidas não intrusivas, usando
partículas, né, junto do fluido e laser incidindo sobre essas partículas, a gente faz o tracking dessas partículas. E também câmeras de infravermelho, que nos permitem fazer as medições das temperaturas na superfície externa do substrato e fazer inferência sobre o que está acontecendo lá dentro. E, tanto quanto possível, também fazemos simulação computacional, fazemos análises e projeções usando soluções diretas e estimando condições de contorno, termos fontes ou propriedades quando elas são desconhecidas, combinando, assim, esses pés aqui, né, que dão apoio à nossa pesquisa lá na COP. Tá? Bom, a apresentação de hoje, eu dividi ela em 4 etapas, né? Eu vou fazer uma breve introdução, vou apresentar a ideia dessas plantas, dessas ilhas de policogeração sustentável, depois eu vou demonstrar em que pé nós estamos do desenvolvimento tecnológico dessa proposta, e depois comentários finais. Bom, a ideia dessas ilhas sustentáveis, né? Então, partindo assim, de uma pequena definição, né, do que a gente poderia chamar de sustentabilidade, é a ideia de você alcançar os seus objetivos no presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras, né, de encontrar os seus objetivos também. Essa nossa proposta de ilhas de policogeração, ela faceia vários dos objetivos colocados pela ONU, em especial esses 4 aqui que eu destaquei, né? Energia limpa, ações para mudanças do clima, cidades sustentáveis e água limpa, né? E a sustentabilidade de uma forma geral, ela tem se apoiado nesse tripé, né? Que ficou conhecido como trilema, né? O lucro econômico, o planeta, o environment, e as pessoas, a sociedade. Então, como combinar process intensification, né? Como você combinar a intensificação dos processos de modo que eles fiquem com menos resíduo, mais lucro, menores tempos de residência, mais eficientes energeticamente, né? Com a sustentabilidade, porque é possível de imaginar que esse cobertor é curto, né? À medida que você caminha mais para um lado ou para o outro, você pode deixar um desses tripés aqui mais exposto, né? Então, o exemplo, a aplicação que a gente vem mostrar hoje é exatamente dentro do contexto desse projeto que a gente chamou de Emergente, né, que vem apresentar uma ideia, uma proposta de ilhas de policogeração sustentáveis, com a possibilidade de a gente instalar isso em pequenas comunidades, principalmente as comunidades que estão off-grid, né, oferecendo uma cogeração, eletricidade, água, combustível, né, biodiesel, refrigeração ou aquecimento, a depender da necessidade, né? Então, existe uma flexibilidade da produção e diferentes arranjos podem ser feitos dependendo exatamente da particularidade. E, ao final, eu vou mostrar como essa proposta pode ser complementar, né, a qualquer unidade que já exista instalada e aproveitar sem ser complementar, sem ser uma outra opção totalmente do zero, né? Tá? Então, o que seria essa ilha de policogeração, essas plantas de policogeração sustentáveis que esse nosso projeto Emergente vem propor, né? A ideia é gerar eletricidade, né? Então, a gente poderia gerar eletricidade por qualquer fonte de geração, solar com alta concentração, fóssil ou mesmo nuclear, e essa eletricidade ela poderia ser consumida diretamente, poderia ser reinjetada na rede ou poderia ser estocada, né? O que acontece é que muitos desses arranjos, dessas possibilidades de geração de eletricidade dissipam calor, né? Calor é um rejeito desses processos. Então, a proposta é recuperar esse calor, né, e reutilizar esse calor num processo secundário, onde esses processos secundários pode ser a produção de água potável, o aumento da produção de biocombustível, refrigeração, ou aquecimento da água ou do ambiente, né? Então, essa é a ideia da policogeração. Então, é gerar eletricidade e, ao mesmo tempo, como não exatamente um subproduto, mas um coproduto, né? Gerar água, combustível, refrigeração e aquecimento.
E em termos de possibilidade de instalação dessas ilhas, dessas plantas de cogeneração, a gente consegue imaginar várias, né? Então, assim, qualquer lugar que você imagine de desastres naturais, qualquer lugar de conflito, ilhas, né? Região semiárida, né? Qualquer lugar isolado, inóspito, em geral, existe uma demanda simultânea de eletricidade e água, de combustível para os geradores, para gerar eletricidade, né? Em situações de condições climáticas adversas, de aquecimento para conforto térmico, né? Então, existe, ou de refrigeração, então você pensa aí, por exemplo, nas vacinas, qualquer medicamento que você precisa estocar, né? Então você pode precisar, em geral, nessas localidades, simultaneamente, desses entregáveis aqui que esse projeto vem propor. Então, aqui eu venho mostrar, quantificar, né, em números, né, o que foi o projeto dessa unidade piloto, né? Então, essa nossa unidade piloto, ela se baseou num painel de alta concentração, no painel HCPV, né, considerando aí que a gente produziria uma quantidade equivalente aí a 5 kW elétricos, e como rejeito térmico, a gente teria aí como recuperar algo próximo de 7 kW térmicos, né? E a ideia é que essa eletricidade fosse disponibilizada, né? Então, por exemplo, para as cidades, para as comunidades off-grid, né? Então, a gente poderia atender aproximadamente uma pequena cidade, 26 casas, né? A ideia é atender pequenas comunidades, né? É exatamente atender essas regiões que não são tão bem providas. Alô? Alguém entrou aí. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Deve ter sido algum erro aqui, professora. Desculpa. Tudo bem, tranquilo. Do pessoal. Tranquilo. Então, e parte dessa eletricidade, uma parcela muito pequena, a gente usaria para colocar toda a planta em funcionamento, as bombas que precisariam, os sensores que eventualmente precisariam. Mas a principal fonte por exemplo, nesse exemplo aqui do uso desse calor rejeitado seria para dessalinização, né, numa daquelas pernas da ilha de policogeração. Então, o calor rejeitado permitiria a gente dessalinizar, por exemplo, um montante de 139 litros de água salina ou salobra por hora, né? A ideia aqui de usar um processo térmico, né, parece vir em contrapartida, na contramão, né, do que a maioria dos processos de dessalinização vem usando no mundo, né? A maioria dos processos é de osmose reversa. O Brasil tem, em Fernando de Noronha, uma grande planta de dessalinização com osmose reversa, só que o problema da osmose reversa é que ela tem um consumo muito alto de energia, as membranas usadas são importadas e elas sofrem muito com a incrustação, porque o processo é de filtragem, né? Você vai concentrando a água salina e vai passando através das membranas as águas, uma cascata de membrana onde ocorre o processo de dessalinização. Então, o processo que a gente propõe aqui é um processo térmico, né? É um processo baseado na diferença de temperatura entre as duas correntes. Então, você tem uma corrente salina que é aquecida por essa recuperação de calor, né? E a nível de poro na membrana, a diferença de temperatura entre a corrente salina e aquecida e a corrente fria e destilada é traduzida numa diferença de pressão de vapor que faz com que ocorra o processo de destilação, né? Então, nesses processos térmicos, a gente tem água destilada, diferente do processo de dessalinização, que a gente tem uma água com uma menor concentração de sais, né, à medida que vai passando nas cascatas, né? E principalmente o drive térmico, né? Onde esse drive térmico vem da recuperação de um calor, né? Então, essa é uma das ideias quantitativamente aqui apresentada, né? Então, nesse cenário aqui, a gente poderia produzir aí cerca de um pouco mais de 1.000 litros de água por dia, o que atenderia aí aproximadamente uma comunidade aí de 100 pessoas. E o subproduto, né, desse processo de dessalinização, o rejeito com altas concentrações de sais poderiam ainda ser pós-processado, né, em bioagricultura. E eu vou voltar a falar nisso lá no finalzinho, quando retomar o link com o que já existe no Brasil hoje. Tá? Uma outra possibilidade seria, novamente,
usando o mesmo cenário, o mesmo painel de alta concentração, produzindo a mesma quantidade de energia e disponibilizando a mesma quantidade de energia, usar esse calor rejeitado num outro subproduto ou outro coproduto, que seria a intensificação da produção do biodiesel. O biodiesel ele vem sido fomentado, né, na última década aí no Brasil, intensificando o percentual de biodiesel que é autorizado de ser misturado ao diesel, né? Então, aqui a gente tem a proposta, né, é uma ação de governo, né, chamado Renova Bio e a Rota 2030, que vem acrescentando gradativamente a autorização do percentual de biodiesel ao diesel, né? Então, hoje a gente está aí trabalhando entre 10% e 15% de biodiesel podendo ser misturado ao diesel, né? E a meta é que chegue-se aí aos 30% em 2030. Né? Então, o biodiesel ele é produzido através de um óleo, né, uma reação de transesterificação, onde um óleo vegetal, na presença de um álcool, esse álcool normalmente é o metanol, aqui a gente vem novamente propondo uma variação disso, usar o etanol no lugar do metanol, porque no cenário brasileiro o etanol tem menor custo, né? E aí, de fato, a gente ficaria com uma proposta mais bio, porque o metanol vem do derivado do petróleo, né? Então, produzir esse biodiesel que tem a sua reação de transesterificação intensificada quando a gente aumenta a temperatura da reação. Então, esse calor recuperado seria usado para aumentar a temperatura de reação e, assim, intensificar a produção do biodiesel. Né? Então, nós fabricamos lá no nosso laboratório um microreator para síntese de biodiesel. Esse dispositivo aqui, que na verdade esse dispositivo ele tem 10 camadas de microreatores e 11 camadas de microtrocadores de calor, né? Microcanais aí da ordem dos 400 micros. Ele foi feito via impressão 3D. E a gente conseguiu nesse dispositivo uma conversão de 99% do óleo, ou seja, do triglicerídeo, em 99,6% de biodiesel em apenas 35 segundos. Isso permitiria que a gente produzisse um montante de um pouco mais de 1 litro de biodiesel por dia. Esse dispositivo é muito pequenininho, né? Ele tem 2,5 centímetros de altura, 4 centímetros de comprimento, ele cabe assim na palma da mão da gente, e produz uma quantidade relativamente pequena de biodiesel, né? Mas essa proposta pode ser facilmente escalonável, né? A gente pode colocar vários desses dispositivos em conjuntos e, assim, produzir uma quantidade maior de biodiesel, né? E fornecer o biodiesel ou o biodiesel acoplado ao diesel, né? Misturado ao diesel para gerar energia, auxiliar, complementar a geração de energia, se essa for necessidade, ou complementar demandas locais, de ônibus escolares ou tratores, né, para a agricultura local. Esse é um segundo coproduto, né, dessa proposta. Né? Um outro exemplo seria os ciclos de absorção, né, baseado em amônia. Né? Então, o calor recuperado seria utilizado para a produção de frio nessa proposta de ciclo de amônia. Né? Então, você pode pensar em confortos térmicos para atendimento médico, conforto e preservação de medicamentos, vacina, né, que está muito em alta agora, e alimentos em regiões remotas. Tá? Bom, e em que estágio estamos, né, do desenvolvimento tecnológico desse protótipo, né, e dos componentes desse protótipo? Né? Então, a gente está em montagem lá na COP, né, esse aqui é o bloco 4, onde fica o meu laboratório, e aqui na frente desse prédio, a gente está montando esse grande experimento de demonstração, é um nível de desenvolvimento TRL6, né? Então, o TRL ele vai aí demonstrando o nível, né, que é o nível de desenvolvimento tecnológico, né? Então, o TRL6 é a demonstração em ambiente relevante. Então, tem um painel de alta concentração, temos a planta de dessalinização dentro do container e os coletores solares aqui para complementação de energia térmica para aquecimento da água, para dias onde você tem uma radiação mais difusa, né, onde o painel solar por si só, de alta concentração, não seria suficiente na recuperação do calor. Então, o painel solar é o mesmo do projeto, né? Um painel espanhol,
que contém 450 células, né? Então, cada almofadinha dessa aqui é uma célula, né, de alta concentração. Então, você tem uma lente de Fresnel que concentra 820 vezes a energia solar. Então, essa energia solar 820 vezes concentrada aumenta muito a temperatura dessas células. Então, essas células elas precisam ser refrigeradas, né? A gente precisa reduzir a temperatura das células para que a eficiência da conversão de energia solar e energia elétrica não suma, não desapareça. Então, aí vem a proposta da gente usar microtrocadores de calor atrás de todo esse painel aí para recuperar o calor que é dissipado por essas células. Então, a gente gera energia elétrica pelo painel e recupera o calor dele usando os microtrocadores de calor. Dentro do container, a gente tem, então, a planta de dessalinização, né? É um dessalinizador comercial que tem de projeto a possibilidade de produção aí de cerca de 1.000 litros de água destilada por dia. Esse é o estágio atual da nossa montagem. Essa é uma imagem das câmeras de vigilância do dia de hoje, agora 1h20 da tarde, um pouquinho antes dessa palestra, né? Esse painel foi instalado ontem, né? Ontem a gente teve a instalação do painel. Durante toda essa semana a gente está com comissionamento e treinamento da instalação desse painel, né? E aqui atrás a área dos tanques, que está pronta para receber os tanques de água salina, água destilada, né? Todos os tanques de águas que vão movimentar esse grande aparato experimental em ambiente relevante, né? Aqui eu destaco os módulos, né? Então, aqui são um dos módulos que contém essa aí, dessas 450 células, né? Então, tem vários submódulos, e cada um desses submódulos, né, tem essa lente de Fresnel, e o que a gente está fazendo é exatamente acoplando, a gente vai fazer, né, acoplar esses microtrocadores de calor na parte traseira desse painel, né, para recuperar esse calor e usá-lo no processo de dessalinização. Então, para isso, nós fabricamos os microtrocadores de calor, tanto comparativamente usando a microfresa, né? Então, são canais aí da cerca de 200 a 400 micros, como também usando a impressora 3D em metal, né? Então, aqui tem uma foto do microdispositivo, do microtrocador fabricado e a imagem de microtomografia feita, né? Então, tem a facilidade de ser um trocador único, monolítico, né? Então, você não tem as dificuldades da selagem, né? Facilita muito, acelera o processo de fabricação e, consequentemente, também a montagem. E, principalmente, permite a fabricação de dispositivos internamente complexos, né? A microfresa ela é muito prática, ela é muito útil, é mais barato fabricar com ela do que com a impressora 3D, pelos custos do pó, né? Mas ela limita as geometrias a serem fabricadas, enquanto a impressão 3D nos abre assim, um mundo de possibilidades, né? E aqui o aparato experimental montado no laboratório, com a câmera de infravermelho, para caracterizar os trocadores de calor em ambiente controlado do laboratório, que seria algo como um TRL3 ou 4, né, antes de levar para o TRL6, que é lá fora a demonstrar isso em ambiente relevante. Tá? No que diz respeito à análise do processo de dessalinização, a gente também tem em laboratório, em ambiente controlado, né, uma bancada para análise das membranas, caracterizações da membrana, né, fabricação e modificação dessas membranas, porque, como eu comentei lá atrás, esse é um processo principalmente onde o drive térmico da diferença de temperatura entre as duas correntes, ele é convertido numa diferença de pressão de vapor a nível de poro, né? Então, se você tiver parte do seu fluido entrando no poro, existe uma redução dessa diferença de temperatura entre as duas correntes, porque o fluido que está ali dentro do poro vai participar no processo de transferência de calor, né? Então, idealmente, a gente gostaria que dentro desse poro só tivesse vapor, né? E para ter só vapor, ou minimizar esse menisco de fluido entrando no poro, a gente deseja membranas super hidrofóbicas. Então, a gente tem trabalhado no tratamento da superfície dessas membranas, né, nanoestruturando hierarquicamente essas membranas para deixá-las super hidrofóbicas, né? Então, de modo assim a maximizar, né, o efeito da diferença de temperatura e, consequentemente,
do destilado, né? Então, a gente faz essa análise também em laboratório. E aqui, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, é um videozinho da impressão 3D, tá? Que a gente fabricou esses microdispositivos, né? Então, em que ponto nós estamos da frente de biodiesel, né? Então, como eu disse para vocês, esse foi um protótipo projetado e patenteado lá pelo laboratório, né? Então, são 11 camadas de microtrocadores e 10 camadas do microreator, né? Então, isso aqui é uma foto de um dispositivo que a gente destruiu em corte, né? Onde a gente consegue ver esses dispositivos fabricados monoliticamente, né? E aqui, mais uma vez, aí, a conversão que a gente conseguiu, a boa conversão do óleo em biodiesel em apenas 35 segundos, com a elevação da temperatura da reação. Então, a gente tira a reação da temperatura ambiente, eleva essa reação, ou seja, nos canais que temos um trocador de calor, eu passo água quente. Nos canais onde eu tenho a reação, eu passo óleo e álcool. Então, olha só, num canal aqui entra óleo, no outro entra álcool com catalisador, por exemplo, e no outro entra água quente. A água quente não se mistura com óleo e álcool, né? Do outro lado, eu saio com água um pouco menos quente e com o biodiesel, tá? E aqui um vídeo da produção, da saída, na verdade, da produção desses múltiplos microdispositivos, né? Depois que eles foram, então, feita essa impressão 3D de todos esses dispositivos simultaneamente, tá? Uma outra questão que sempre surge, uma outra pergunta que sempre surge, né? Lembrando lá daquele tripé de sustentabilidade, né? Pessoas, environment e lucro, né? Como que fica o uso da terra para a produção de oleaginosas, para a produção do biodiesel e, em contrapartida, do uso dessa terra para a produção de alimentos, né? Então, a gente também demonstrou essa produção do biodiesel partindo de um óleo reaproveitado de cozinha, né? É uma reação bastante mais complexa, onde exigem processos de preparação desse óleo, mas ainda assim a gente tem resultados bastante animadores, né? Uma conversão de 99,5% do óleo que entrou em 98% de biodiesel, né? Num tempo de residência de apenas 2 minutos. Tá? E esse é o estágio atual da montagem do protótipo do biodiesel, né? Então, a gente já fabricou esses dispositivos, né? A gente está com esses dispositivos todos fabricados e montando agora essa unidade piloto, né? Com 24 dispositivos trabalhando simultaneamente, né? Então, a gente tem aí 240 microreatores trabalhando em paralelo, né, e a expectativa é que a gente tenha uma produção aí de cerca de 30 litros de biodiesel por dia. E a água quente vai vir da recuperação do calor do painel solar, né? Então, essa unidade protótipo vai ser incorporada lá no nosso protótipo TRL6 lá da frente do prédio para demonstrar essa produção então, do biodiesel em maior escala, né? Tá? Bom, agora eu vou caminhando para o final da apresentação, fazer alguns comentários finais, né? Todos vocês aqui, nós sabemos, estamos vivenciando nesse momento, aí, escutando, né, do problema da crise hídrica que estamos vivenciando, né? Isso aqui é um mapa dos recursos hídricos do Brasil, né, onde branco satisfatório em termos de abastecimento de água, né? Laranja é baixa qualidade, amarelo baixa quantidade e vermelho simultaneamente baixa quantidade e baixa qualidade, né? Então aqui a gente percebe a região do Nordeste, dos grandes centros, São Paulo e Rio, aqui região do Sul e do Centro-Oeste, bastante uma preocupação bastante pertinente com a qualidade e quantidade ou ambos simultaneamente, né, mostrando a pertinência e a importância dessa proposta para o nosso cenário brasileiro, né? Eu acredito que esse projeto, né, em pouco tempo, a gente vai ter ele demonstrado, né, em ambiente relevante, que é esse protótipo 6, que estamos construindo lá na COP, e estamos buscando parcerias, colaborações, recursos, financiamento, principalmente, para levar isso aí para um eventual TRL8, que seria
a demonstração disso em ambiente operacional, ou seja, copiar ou levar esse experimento todo que nós temos hoje, por exemplo, para o interior do Nordeste, né? Montar, transportar essa ideia, corrigindo o que for necessário ao longo do processo, porque sempre existe um grande aprendizado, e remontar isso num TRL-8. Repara que, dentre os níveis de desenvolvimento tecnológico, né, o 9 é o último, é onde você vira uma planta comercial, né? A gente aqui no TRL-6 está quase aqui, eu diria, no limite do que a academia poderia ir, mas ainda assim a gente quer esticar um pouquinho mais essa corda e ver se a gente consegue recursos para demonstrar esse protótipo em ambiente relevante. Até para o atual ministro de Minas e Energia, a gente já conseguiu propor esse projeto, né? Mas, infelizmente, ainda não surgiu uma ação específica de financiamento, mas ele se demonstrou extremamente favorável a essa ideia, né? Então, aqui a gente mostra também como funciona, só para quem não conhece, né, a ideia desses TRLs, né? Então, a academia aqui, ó, para alguns até de forma mais conservadora, vai até um TRL4, e existe o que o pessoal chama de Vale da Morte, né? Onde a maioria dos projetos terminam por falta de financiamento, porque precisa de uma parceria com a indústria, né? E depois, então, uma área onde a indústria entra fortemente, né? Com a ideia de ter aí um produto no final. E o que eu queria chamar a atenção, e foi essa a ideia que a gente veio levar para o nosso ministro de Minas e Energia, como essa proposta do projeto emergente se acopla com a ação do governo chamado Programa Água Doce, né? Então, o Programa Água Doce, para quem não conhece, é uma política pública, né, permanente de acesso à água de qualidade, né, o aproveitamento de águas subterrâneas, principalmente no semiárido brasileiro, né, pensando em dessalinização. Essas águas subterrâneas da região do semiárido brasileiro têm um percentual muito grande de sais e, por isso, a necessidade de dessalinização, né? E a Embrapa vem trabalhando em conjunto, né, para aproveitar esses efluentes gerados no processo de dessalinização. Então, aqui um pequeno diagnóstico do Programa Água Doce, né, para quem não conhece, existem até o momento mais de 3.000 comunidades diagnosticadas, né, em 291 municípios diferentes, e desses já temos quase 1.000 obras contratadas, né, 774 estão em operação, 68 obras finalizadas, 79 sistemas e obras aguardando, né, 6 aguardando o início de sua construção, né? E a ideia, em conjunto com a Embrapa, é exatamente reaproveitar em tanques de concentrados, por exemplo, para a criação de tilápia, para algumas vegetações que trabalham com águas com alta salinidade para alimentação do gado local, né? Então, essa é a proposta da Embrapa. E o que a gente vem propor junto é reaproveitar essas regiões onde já se tem instalações onde já se tem Embrapa com unidades instaladas, para dessalinizar ainda mais essa água, que lá é osmose reversa. A osmose reversa tem um limitante. Você começa a sofrer bastante quando a concentração do seu fluido salino começa a aumentar muito essa salinidade, a sua eficiência da dessalinização começa a cair demais, diferentemente do processo baseado no processo térmico, onde a diferença de temperatura que é o drive importante, né? Então, você sofre menos as membranas. Então, a gente poderia trabalhar conjuntamente nas regiões que já têm instaladas, gerando energia elétrica com um painel solar, reaproveitando a saída da osmose reversa para continuar dessalinizando e produzir mais água destilada, ou atender regiões completamente off-grid, porque como a osmose reversa precisa de energia elétrica, muita energia elétrica, essas regiões que foram as primeiras atendidas, elas estão na rede. Elas estão na rede porque elas precisam de energia para que a osmose reversa funcione. Então, a nossa proposta do projeto emergente, ela poderia vir complementar ao programa Água Doce, atendendo essas regiões diagnosticadas que estão fora da rede, né? Então, essa é a proposta. A gente chegou a fazer
alguns levantamentos de custos, né, e atualização desses custos do sistema de implantação, estimativas, né, de custos para a implementação desses sistemas, né, quando a gente apresentou para o nosso ministro. E aqui, então, eu volto a retomar a ideia que eu comentei lá no início, né, que essa é uma proposta de uma planta que a gente chamou de ilha de policogeração, para atender pequenas comunidades, principalmente fora da rede, e atender flexível, né? Olhando para as necessidades e particularidades de cada região. O que aquela região precisa? É eletricidade e água? É eletricidade e combustível? É eletricidade e frio? Né? Ser complementar aquelas unidades locais. Tá? Bom, com isso eu finalizo a minha apresentação. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao comitê organizador desse workshop, agradecer ao Adriano pelo convite, né, e a todos os meus alunos, pesquisadores e colaboradores, né, que me permitiram vir aqui apresentar esse projeto, né, mas são eles que estão ali atrás da cena, como a gente brinca, com a barriga na bancada, né, desenvolvendo essa pesquisa de altíssimo nível aí, que eu fico muito feliz em poder apresentar. Tá? Aqui eu deixo o meu e-mail, lá no FRJ, e ficaria muito feliz se pudesse sair como frutos dessa reunião, desse workshop, futuras colaborações. Tá bom? Exato. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de todos. Exato. Professora, é uma satisfação para nós em ter você aqui conosco, uma apresentação muito boa. Tem algumas perguntas aqui, eu vou selecionar 2 ou 3 rapidamente em função do horário. Eu já vou fazer na sequência e você responde aí no seu tempo, né? Primeira pergunta aí é sobre o plano, esse plano que você mencionou do protótipo para sair do estágio de TRL6 para 8. Qual que é a expectativa em termos de cronograma ou de tempo? Quanto tempo duraria isso, mais ou menos? Tá, então, a gente está, como eu mostrei nas fotos hoje, montando o protótipo, né? A nossa ideia é que a gente inaugure esse protótipo TRL6 aí até o início do ano que vem, janeiro, a gente esteja com todo o sistema funcionando adequadamente, e no próximo ano, ou seja, durante 2022 inteiro, que a gente tire resultados, que a gente otimize esse processo de recuperação do calor, de geração de energia. São muitos os parâmetros a serem controlados, então existe um prato cheio para quem gosta de otimização de condições operacionais, né? E com isso, a partir de 2023, a gente estaria pronto para partir para um TRL8, né? Mas o pronto significa sem recursos ainda. Como eu comentei, a gente agora está esperando, na expectativa de, ao demonstrar o TRL6, conseguir, de fato, conseguir convencer aí os financiadores, né, para uma proposta como essa, porque não seria muito barato, né? Nunca é muito barato. Então, a montagem desse protótipo aí é muito cara, mas porque a gente está demonstrando, tentando convencer e demonstrar, né, a proposta. Uma vez que isso entra, por isso que é importante a parceria com a indústria, né, porque a hora que, ou a parceria com uma ação de governo, né, na hora que você entra com uma ação de governo, você deixa de estar falando da compra de uma única unidade, você está falando de centenas de unidades. Quando você compra centenas de unidades, todo o custo unitário cai, porque você está trabalhando com uma quantidade maior, né? Então, essa é a busca aí que nós estamos aí. Tá. A última, rapidamente, depois eu encaminho para você no e-mail outras questões que surgiram aqui. Relacionado ao custo de produção, o custo da dessalinização porque a gente viu aí muita tecnologia envolvida quando a gente fala de microcanais, microestrutura. Quando você compara isso com os processos tradicionais de dessalinização, qual que é o percentual de custo, o comparativo de custo, se vocês fizeram algum tipo de estudo com essa relação aí? Essa pergunta ela é excelente porque ela retoma um ponto importante. Quando a gente fala de dessalinização, por que a maioria
vai para a osmose reversa? Porque, num primeiro momento, num primeiro olhar, o custo da água dessalinizada por osmose reversa é mais baixo. Mas o que acontece é que você pensa que você vai precisar gastar energia para aquecer a água, para trabalhar ela num processo de dessalinização térmico. Então, se você pensar que você precisaria aquecer essa água, você está gastando mais energia do que você precisaria para pressurizar ela pela osmose reversa. Mas nessa ideia aqui, não, porque o aquecimento da água ele é gratuito, porque ele é rejeito térmico. Então, você não tem o custo de aquecimento da água, que vai ser o drive do processo de dessalinização. Então, a gente ainda não tem ainda uma análise de custo final. Eu espero ter uma ideia disso quando o protótipo estiver funcionando em condições operacionais otimizadas, porque isso tudo depende da temperatura de entrada, da vazão de entrada, de todos os, tanto da água salina quanto do destilado, temperatura e vazões dessas correntes, da própria membrana, da área de membrana. Então, são muitos parâmetros para otimizar. Mas, certamente, o custo vai ser mais baixo, porque o principal calcanhar de Aquiles dos processos térmicos de dessalinização é o custo para aquecer essa água, que aqui, nesse caso, não existe. Entendi. Tá certo, professora. Então, obrigado mais uma vez. Foi excelente sua apresentação e parabéns mais uma vez. Muito obrigada.